E hoje eu recebo um médico excelente, psiquiatra, escritor do best-seller Terapia de Guerrilha e os 4 temperamentos na educação do filho, e ele sabe porque ele tem 6, criador do Guerrilha Way, o maior programa de desenvolvimento pessoal por assinatura da América Latina, Dr. Ítalo Marcilli. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. Queria poder te dar um abraço, entendeu? Aquele cumprimento. Um cumprimento de cotovelo, né? Eu vou te convidar para sentar nesse ladinho e eu aqui. Apesar de que, doutor, vou até começar com essa pergunta. Eu mesma já tive a Covid-19 e até fico tranquila, assim, e grata por ter tido de forma leve, não tive nenhum problema com a Covid. Consegue pôr o microfone? Consigo. E aí eu queria já a sua opinião. O que você acha que seria um bom caminho? O que a gente poderia acertar nessa história? Cláudia, vê se você vai concordar comigo, né? Então imagina só que a gente tá na nossa casa, né? A gente tá na nossa casa. E a gente tá com um problema financeiro, de repente a gente não tá muito bem com a nossa esposa, e um filho nosso derramou um copo na mesa, né? Imagina só, tá no almoço, pá, derramou um copo na mesa. É normal do ser humano perder a dimensão daquilo que é importante pro que é urgente. Então pode ser que aquele copo derramado na mesa seja a grande questão do dia. E a gente esquece do nosso problema financeiro, a gente esquece do relacionamento com o nosso marido que não está muito bom, com a nossa esposa que não está muito bom. Então, quando eu olho para esse cenário todo, eu falo, olha, existe uma coisa chamada pandemia, então existe o problema do Covid, tá? A gente cria um comitê de crise para poder manejar, para os insumos chegarem, isso do ponto de vista da saúde, economia é outra história. Mas tem o grande SUS, tem o SUSão, né? Quer dizer, você e eu, Cláudia, né? A gente tem acesso ao Einstein, ao Sírio, né? A gente tem acesso. A gente não depende do SUS, exato. Não é verdade? Verdade. Mas e o povão? Então, olha só, existe uma cortina de fumaça e eu não tenho nenhum medo de chamar a questão da pandemia de cortina de fumaça, porque é uma cortina de fumaça, tá? Pandemias sempre houveram pandemias no mundo. Essa é mais uma delas, mais ou menos grave. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, tá? Não estou dizendo que não é grave, é claro que é grave. Essas medidas, a gente, infelizmente, não pode se abraçar aqui, tudo bem, faz parte da história, né? Só que e o grande SUS? E o diabético? E o sujeito que infarta? E o sujeito que tem uma leucemia? Né? E o cara que precisa da atenção básica lá na ponta? Cadê esse SUS funcionando bem, do melhor modo? Né? Então, a grande proposta, né, assim, na eventualidade de algum momento, sei lá, né, a gente chegar num cargo desse tipo, né, que também não é uma coisa que, francamente falando, Cláudia, não é o sonho. Não. Para mim, eu teria um prejuízo pessoal do tamanho do mundo se eu virasse ministro, né? Eu sou empresário, médico, tenho um monte de empresa, enfim. Mas a grande coisa seria cuidar do SUS para o SUS funcionar. Né? Fazer o SUSão funcionar, um comitê de crise para bloquear o assunto do Covid, né? Que já está sendo feito. As medidas do governo são medidas que qualquer governo tomaria, não tem nada de equivocado ali, muito pelo contrário, são medidas padrão, né? Está tudo sendo feito segundo o protocolo, os insumos estão chegando, as pessoas estão, de algum modo, se protegendo e a coisa está mais ou menos estável. Mas tem o SUSão, meu Deus do céu. Tem um grande SUS, né? Tem as quebras de patente para a gente resolver, né? Tem toda a grande questão da aliança entre os planos de saúde e o SUS. Como é que a gente consegue fazer essa conversa de modo mais harmônico? Né? Então, esse é o grande desafio do próximo ministro, no final das contas, né? É, de fato, levar a saúde, né, ou a possibilidade de tratamento lá para os rincões da Amazônia, para o Nordeste, para os lugares do Sul e do Sudeste que são desfavorecidos também. Esse é o grande desafio, na verdade. É um desafio enorme, né? Mas você tocou bem num outro ponto, que as outras doenças continuam aí. E é interessante a gente falar disso, porque hoje mesmo eu estava conversando com a minha irmã, tenho uma irmã médica, ela falou, Cláudia, eu estou tão impressionada com a gravidade dos pacientes que chegam até mim, não de Covid, mas assim, o cara que já era cardíaco, ele chega mais grave, o diabético chega mais grave, as pessoas estão postergando a ida ao hospital e muitas estão morrendo em casa, né? E isso é muito sério. Tem uma estatística que saiu em Nova York, né? A gente poderia citar outras daqui, mas essa de Nova York ela foi muito emblemática, porque foi uma das primeiras que saiu. Essa estatística mostra pra gente que houve um aumento absurdo de óbitos por infarto agudo do miocárdio. Mas assim, é um aumento absurdo. Por quê? Justamente por isso. A pessoa começa a ter uma precordialgia, uma dor no peito, aquela dormênciazinha na mão, que todo mundo sabe que é sinal de gravidade. É ou não é? Claro. Se fosse um momento normal, a primeira coisa que você faria, vou pro hospital. Vai pro hospital. Pavor, pânico. Não, você é contaminado. Fica em casa, morre. Né? Então, é aquela coisa
do nosso querido e famoso médico gringo, chamado David Katz, tá? David Katz, perdão, que ele fala o seguinte, olha, tem que tomar muito cuidado para o remédio não ser mais grave do que a própria doença. Ou seja, essas medidas restritivas, essa é uma discussão que a gente está careca de saber. Essas medidas restritivas, o medo, o pavor, o pânico, e por isso que esse tipo de coisa é importantíssimo a gente fazer, a gente falar sobre o assunto, né? Desmistificar um monte de coisa sobre o assunto, né? De tal modo que a doença, a tentativa de cura não seja pior do que a doença. Por exemplo, isso, aumento do número de infartos, os cânceres que progridem, a pessoa demora para procurar o tratamento, as quimioterapias que estão suspensas, porque, bem, todos os hospitais se transformaram em grandes covidários. É uma questão, é um desafio. Eu acho legal, né? chamar a sua atenção, você que está em casa, que isso aqui não tem um viés político, não. Se tivesse, eu também nem estaria conversando com o doutor Ítalo agora. Isso aqui tem a ver com ciência, com números e com aquilo que é real. Cláudia, mas isso dói, gente, dói. A pandemia traz muitas perdas e perdas doloridas, né? Perder alguém não é uma brincadeira, mas é um fato. Então a gente precisa lidar com isso, acho que com maturidade e até com resiliência. Não tem outra solução, não é? Claro, Cláudia, eu acho uma perda, na verdade, para o debate essa tentativa de politização de tudo, né? Não sei se você percebe isso, eu percebo. Eu percebo, é terrível. Você falou cloroquina, a pessoa já quer saber o seguinte, você é contra ou a favor? Ô, meu filho, você é contra ou a favor a aspirina? Você é contra ou a favor ao Tilenol? Você é contra ou a favor ao escitalopram? Isso não existe, meu Deus do céu, é um remédio. O mundo tá meio estranho, não tá? A gente tá falando de remédio, né? É uma droga, é um remédio que tem seus efeitos e, como toda medicação, tem prós e contras, né? Tem a parte positiva e tem os efeitos colaterais, né? Agora, é muito curioso, isso que você falou, a gente tem que tomar muito cuidado para essas coisas sensíveis, a gente politizá-las. Sempre vai haver uma perda humana, uma falta de sensibilidade, uma falta de empatia, né? Porque a pessoa se apegou a uma ideia que é mais fraca do que a realidade. Quer dizer, você tem a realidade é o seguinte, as pessoas estão sofrendo. A realidade é a seguinte, as pessoas estão perdendo emprego, elas estão distantes, a gente não pode se abraçar. As pessoas estão brigando em casa, porque não sabem o que fazer. Imagina só, do dia para a noite, as mães precisam agora educar seus filhos porque o colégio fechou. Né? Imagina se isso não traz um certo caos para a vida. Claro. Né? E não tem dia para voltar. E a verdade é, o que isso tem, em tese, assim, na prática, o que isso tem a ver com política? Eu falo, olha, tem uma questão política, mas para o cidadão comum, a gente não está discutindo política, a gente está querendo resolver os problemas da vida, não é? E aí, Cláudia, quando você começou o programa, eu estava ali, não estava atrás ali da coxinha, estava ali te vendo falar da palavra do dia e fiz um ufa, sabe? Quando você faz um ufa? Assim, ufa. Falei, cara, graças a Deus é isso. Mas é disso que eu estou falando. Você falou assim, olha, sobre a simplicidade e a complexidade da vida, né? Sobre os nossos verdadeiros amigos e o grande amigo que é o próprio Deus, né? Isso tudo, nesse momento presente, é uma grande oportunidade para que isso tudo entre de novo na nossa vida, né? Quer dizer, a gente foi obrigado, né, a dar uma pausa. Home office, desemprego, né? Olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, se preocupar com o meu avô, que eu já não me preocupava há um tempão, mas agora é grupo de risco, é um velhinho, pode morrer. Fico preocupado com o meu avô. Falou, que oportunidade maravilhosa para a gente poder centrar o nosso coração aonde a vida acontece, não é isso? A vida acontece num lugar que tem sentido e a gente tem um costume de viver sempre à margem desse nervo. Esse livrinho que eu escrevi aí, Terapia de Guerrilha, não é jabá não, pessoal, pelo amor de Deus. Não estou fazendo jabá do livro, não. Mas a gente quer ler esse livro, porque eu tenho certeza que tá todo mundo encantado com você aqui, Ítalo. Então a gente vai ler o livro sim. Não é para fazer jabá, não. Mas esse livro aqui, se você ler esse livro direito, esse livro é um tratado de antropologia, tá? O que é um tratado de antropologia do Ítalo? O tratado de antropologia é o seguinte, fala assim, olha, existe um homem e uma mulher, tá? E tem uma coisa chamada lei natural. O que é a lei natural? É um jeito de funcionar, que não é um manual, tá? Mas é um jeito de funcionar. Fala, olha, todo mundo sabe que matar é ruim. Todo mundo sabe que roubar é ruim. Ah, então isso é ruim porque a sociedade me diz que é ruim. A sociedade falou e por isso que é ruim. Isso é uma bobeira, o nome disso é positivismo, tá? Aí ele sabe que existem coisas inscritas no coração do homem, que se ele faz essas coisas, ele tende a ser mais feliz. Aristóteles, quando escreveu o livro dele da Ética, o que é a Ética Nicômaco, o livro de Aristóteles? A Ética Nicômaca é o seguinte, ele fala o seguinte, olha, o homem tem um jeito de funcionar. E se os atos dele se aproximam desse jeito, ele vai tender
a ser mais feliz. E isso é a finalidade da vida. Então a felicidade, ela não é uma coisa abstrata que, vou fazer o que eu quiser, vou matar os outros e vou ser feliz. Fala, olha, não costuma ser assim que a coisa funciona há pelo menos 10 mil anos. Então o que esse livro faz? Eu traduzo numa linguagem absolutamente contemporânea os princípios da ética, tá? De uma ética que acredita que existe a lei natural, de uma ética que acredita sim que é possível a gente ser feliz, né? Não uma felicidade canina ou leviana, de quem abana o rabinho para a primeira ração que aparece, tá? Mas uma felicidade fundada numa coisa chamada virtude, tá? Uma coisa chamada virtude. E o que é virtude? A virtude é a prática habitual de hábitos bons. A prática habitual de hábitos bons. Isso é virtude. Maravilha. Ítalo, medo. O medo adoece, né? O medo ele tem várias faces, né, Cláudia? Assim, o medo, ele em geral, ele é um sintoma de alguma coisa que que está acontecendo, né? Então, o medo, ele pode ser um sintoma da incerteza, não é verdade? Então, quantas vezes na vida a gente teve medo? E muita gente tem medo, né? Então, imagina só, medo ou pânico ou timidez de entrar para falar em público, por exemplo, né? O que é isso? É uma incerteza. Imagina só, ontem mesmo eu estava com um amigo, estava trabalhando até tarde com um amigão, e ele falou que ele era uma pessoa tímida, e pediram para ele dar uma palestra para umas costureiras. Então, um sujeito alto executivo, não sei o que, as costureiras precisavam falar uma questão lá qualquer. E abriram, ele falou, não, posso sim. Aí abriram a porta para ele entrar no auditório. Ele achava que ia dar a palestra para 4 ou 5 costureiras. Ele falou que tinha um auditório com 700 costureiras na frente dele. Ele recuou e falou pro cara, eu não vou entrar. Não, 700 eu não vou entrar. Ele falou, bicho, elas estão aqui, elas precisam saber o que você tem para dizer, né? Você tem que falar. E ele entrou. Então, esse é um medo que pode acontecer. De onde vem esse medo? Esse medo vem de uma incerteza, de uma insegurança. Quando a gente não sabe o que a gente vai enfrentar, né? É muito normal esse tipo de medo na vida. Tem outro medo que fala assim, não, eu sei que eu vou enfrentar, mas eu sou mais fraco do que aquilo, né? Eu sou mais fraco. Eu não tenho todos os recursos para poder enfrentar. Veja que coisa. Esse nosso momento presente da pandemia é a junção entre essas duas coisas. Concorda? Sim, com certeza. A gente não sabe e ainda é mais fraco. A gente não sabe e é mais fraco, né? É normal o pânico, de algum modo, tomar conta da gente num primeiro momento. Isso não está fora do padrão. É assim mesmo, tá? É esperado que seja assim. Quando que a coisa começa a ficar disfuncional, Cláudio? Quando eu começo a pautar a minha vida nesse cenário. E aí eu gravei uma live, fiz uma comunicação, convocando o meu público, convocando a minha audiência. Isso pode ajudar muito você hoje também, que é o seguinte, olha, a gente está aí nessa desde março, pelo menos, né? Deixa eu fazer uma reflexão aqui com vocês. E se for assim? E se continuar assim? Né? E se continuar assim? O que a gente faz? A gente vai se curvar, ficar de joelho? Vai ficar em pânico? Ou a gente pode retomar um princípio da filosofia, um princípio da ética, um princípio da vida melhor, que é pegar o provisório como permanente. Às vezes isso é o mais importante na vida. Fala, olha, eu não sei quando isso aqui vai acabar, mas eu preciso estar aqui. O que eu faço? Eu entendo que esse provisório é o meu permanente. Esse novo provisório é o meu permanente. Então, eu vou colocar todo o meu coração aqui. Eu não vou ficar com essa mística do quem me dera. Quem me dera eu fosse mais velho, quem me dera eu fosse mais novo. Quem me dera isso acabasse, quem me dera começasse. Quem me dera eu fosse homem, quem me dera eu fosse mulher. Olha, dá para viver assim, mas isso aí é absolutamente angustiante. Tem uma outra forma de viver que, olha, esse é o cenário, as coisas estão desse jeito. Eu não sou um político, eu não sou um governante, eu não tenho um poder de ação real para mudar as coisas, não é? Não tenho. Bom, mesmo se tivesse, só se fosse Deus. É só se fosse Deus, né? Então o que eu faço? Eu começo a viver o provisório como permanente. Eu entendo que, bem, essa é a nova dinâmica. Tamo aí, vamos sorrir, vamos telefonar para os outros, vamos continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, sem esperar o dia de amanhã, né? Porque pode ser que o dia de amanhã não mude. E eu tenho um trabalho para realizar hoje. Então eu entro aqui, por exemplo, nesse estúdio, né? Tá todo mundo trabalhando aqui, você tá impecável, tudo arrumadinho, né? Tudo bonito, os funcionários todo mundo de máscara, teleprompter ali né? Tá tudo funcionando. Por que a gente vai esperar o dia de amanhã para fazer de outro jeito? Ah, então vamos fazer agora de casa? Né? Não, vamos fazer do melhor modo, né? Dentro da segurança, do que é possível. Vamos trazer isso para nossa vida prática e presente? Fala, olha, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente agora aí, eu tenho certeza que na casa de você, que horas são, Cláudio?
Sem relógio aqui, peraí. 1h. 1h10. 1h10. Eu tenho certeza que uma parte dos nossos telespectadores ainda não arrumou a cama. Ainda não arrumou a cama. Eu tenho certeza que tem uma parte dos nossos telespectadores que a cama tá desarrumada. Capaz. Que a loucinha tem uma loucinha de ontem para lavar, né? Que tem alguma coisa no chão assim, que já tem uns 2 dias lá fazendo já aniversário, que você não pegou. Eu falo, olha, o que é viver o provisório como permanente? É começar a olhar para essas coisas que estão ao nosso redor, bicho, e começar a botar em ordem as coisas. O que começa a acontecer? Uma coisa fantástica, que é o início da pergunta que você me fez. Aquilo que era o medo começa a ir embora. Por quê? Porque eu começo a notar que eu tenho competências para viver. Quando eu fico diminuído de 4, de joelhos, olhando todas essas notícias terríveis, eu começo a ficar diminuído. E aí é claro que o medo vai tomar posse de mim. Quando eu começo a cumprir o meu dever que está na minha mão, ou seja, eu estou neste lugar, eu lavo a minha louça, eu arrumo minha cama, eu entrego o relatório, eu telefono para quem está precisando que eu telefone, eu trabalho direito, uma coisa acontece. Eu começo a notar que eu sou gente. Gente, eu sirvo para algo. As pessoas podem contar comigo. Logo, eu reparo que eu sou forte. A força, e essa força, é um dos antídotos contra o medo. Sensacional. Caminho ótimo da gente se livrar aí do medo. Tenho certeza que te ajudou, né? Bom, eu perguntei se a turma queria participar. Temos perguntas, né? Temos muitas perguntas, a produção falou, e o nosso tempo tá super curtinho, mas vamos lá, porque sempre tudo que é bom dura pouco. Eu vou te convidar para voltar, viu? Tá bom, mas não demora. Você é do Rio, né? Do Rio. Quando vier a São Paulo, você só avisa. Fala, tô indo, abre a casa. Eu venho rapidinho, que eu venho de carro e eu não venho rápido, eu não venho... eu não venho devagar, então... Combinado, então. Cláudia, algumas pessoas tentam fazer os outros acreditarem que essa doença não existe. Que isso é para prejudicar alguém ou tirar proveito dessa situação? Tenho recebido muitos vídeos. Como reagir a isso? Como é que é o nome dela, Cláudia? Ela não se identifica. Tá bom, minha querida anônima. Olha só, vamos lá. Não vamos nos confundir aqui, tá? E a gente não pode ser inocente. Quer dizer, a gente sempre pode ser inocente, mas a gente tem um chamado também aí perdendo uma certa inocência, que não é inocência boa do coração, que é quase uma coisa assim da pessoa alienada. Então, tudo na vida tem pelo menos 2 faces. É uma moeda com 2 faces. Ou seja, tem a face da realidade, ou seja, o fato, e da narrativa que se constrói em torno daquele fato. E as narrativas, porque são histórias, elas podem ir para um lado ou para o outro. Agora, vamos lá. Então, vamos explicar. É óbvio que a doença existe. Ponto. É óbvio que o vírus existe. Ponto. A partir deste fato, existem histórias possíveis. E existem grupos, óbvio, políticos que contam uma história para tirar proveito próprio. Existem grupos políticos que contam uma outra história para tirar proveito próprio. Existe toda a imprensa, não se aplica aqui a essa casa, mas existe uma imprensa que adora essa história, né? Adora essa história porque já tem uma agenda anterior, ok? E tira proveito político da história. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que a doença existe, existe. Que a gente tem que tomar cuidado, né? E a história que se conta é que é aí que vai ter que entrar o teu bom senso, a informação, você ter acesso às pessoas que não têm um compromisso, né, de agenda com nenhuma pauta. O que a gente vê, e a gente vê mesmo, Cláudia, é o pessoal fazendo dessa doença panfleto político para interesse pessoal. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Isso é de uma insensibilidade profunda, tá? Então, como é que você se orienta no meio disso tudo? Fala, olha, informação, né? Calma, você não precisa tomar partido imediatamente, você não precisa se manifestar, você não precisa comprar briga com um vizinho, com um primo, entendeu? Calma. Exatamente. E como você ensinou a gente a lidar com medo ficando forte. Fazendo o que você tem que fazer, né? Porque a vida segue. A outra pergunta é interessante. Por que não chegamos a um acordo sobre isolamento social? Vamos lá. Vamos lá. Essa é minha câmera? É. Minha filha, a gente tem acordo em relação ao que na vida? Ao que na vida? Cláudia, não quero entregar nada, mas estava lá no camarim, maquiando, Cláudia fez um comentário sobre sua própria roupa. Não foi? Foi. Foi. E eu fiz um comentário contrário sobre a roupa dela. E pronto, tá tudo bem, não estamos em acordo. Ela tem uma ideia sobre a roupa, eu tenho outra ideia sobre a roupa dela. Contar que eu falei que eu tava muito secretária, né? Não, tá muito elegante. Exatamente, tá? A vida é assim. Secretária é elegante, diga-se de passagem, porque daqui a pouco alguém vai fala, falar. Cláudia falou, secretárias são elegantes. Demais. Eu só tava querendo dizer que eu tava muito formal. Exatamente, o pessoal é chato demais, mas é. Então, a gente não tem acordo. Uma coisa que eu queria que você entendesse, tá? Uma coisa que eu queria que você entendesse.
Isso aqui é muito importante, tá, Cláudio? Olha só. Num certo momento da história da humanidade, o sacerdote perdeu o seu poder espiritual, tá? Perdeu o seu poder espiritual. Ou seja, para quem que quando a gente tinha nossas dúvidas interiores, a gente tinha nossas dúvidas de sentido da vida, a gente precisava se orientar, a gente procurava aquele sujeito que tem autoridade espiritual, tá? Tem autoridade espiritual por quê? Porque está sentado numa tradição de 5.000 anos de tecnologia sobre o funcionamento do homem. Então, toda a teologia cética e mística, toda a sabedoria do Talmud, do Antigo Testamento, toda a sabedoria das religiões, inclusive orientais tradicionais, elas estão falando sobre um homem verdadeiro que existe. Existem sujeitos cuja especialidade é estar sentado nessa tradição e transferir para a gente orientações práticas da vida, baseado nesse conhecimento. Esses são os sacerdotes. Não vou entrar na questão histórica, o fato é que o sacerdócio saiu de lado, só que não existe uma civilização sem sacerdote. Outros sacerdotes se levantam. E no nosso tempo contemporâneo, existe um sacerdote profano com uma pseudo-autoridade chamado cientista. Então, o homem comum, a mulher comum, acham que o que a ciência fala tem estatuto de cânone divino. A pessoa não entende que a definição... Presta atenção, ciência é o seguinte, vamos lá, ciência é o seguinte, eu tenho uma tese, o meu colega cientista tem outra tese, e a gente fica num embate permanente. Por que não se chegou no consenso do que é o melhor? Lockdown total, lockdown vertical, zero lockdown? Porque isso é assunto da ciência. Entenda, a ciência foi feita para ser criticada e posta à prova. Existem outras coisas na vida que não são assim. Por exemplo, a sabedoria da filosofia, a sabedoria da teologia, a sabedoria da antropologia. Elas não estão para discussão. Elas são como que nortes que nos orientam. Ou seja, a ciência não tem uma verdade única e universal. E aí que vem aquela... Você já ouviu esse papo? A gente já ouviu que o pessoal fala assim, ó... isso é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. A verdade não existe, a verdade relativa. Não está errado. Só que essa é a verdade da ciência. É uma verdade com V minúsculo. Existe uma outra verdade que vem do grego, a verdade aletheia. Aletheia, ou seja, aquele rio do esquecimento que foi apagado. Ou a emuná, que é a verdade semítica, ou a veritas, que é a verdade latina. Essas três faces da verdade, essas são a verdade com V maiúsculo. Com V maiúsculo. Essa verdade está de pé e existe. Mas essa só é acessada pelos sacerdotes, vamos dizer assim, os sacerdotes tradicionais. Os sacerdotes contemporâneos, que são os cientistas, eles acessam essa verdadezinha, pequenininha, que está sempre em dúvida. Eu não sei se é melhor o lockdown total ou lockdown vertical. Por que eu não sei? Porque isso é papo de cientista, meu Deus do céu. Lembra da velha história? A gente usa isso como piada, né? Ovo pode, ovo não pode. Água de coco é bom, água de coco é ruim. Agora come frango, come batata doce. Qual que é a melhor dieta? Falou, sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Isso é a natureza da ciência contemporânea. A gente vê na hora o que é melhor, usa aquilo, testa, às vezes funciona, às vezes não funciona. Tá? Então é por isso que não tem acordo sobre esses assuntos. Agora, sobre o que tem acordo? Que se você se dedicar a ser uma pessoa melhor, se você se dedicar a fazer a tua oração cotidiana, se você se dedicar a dar esmola pro mendigo, se você se dedicar a ajudar teu pai, tua mãe, a pessoa que está ferrada na tua casa, olha, se você começa a fazer isso, a tua vida começa a melhorar. Isso não é assunto de ciência contemporânea. Isso é funcionamento vital. Tá? Então, aqui a gente tem uma verdade com V maiúsculo. Por que você não entra nessa? Perfeito. Ai, doutor Ítalo, eu amei te conhecer, amei te receber e eu quero que você volte mais e mais vezes, tá bom? Pois ordem, Ítalo Marcilli, vou passar seus contatos aqui porque a turma também quer te acompanhar. O site é Ítalo Marcilli, é tudo com uma letra só, Marcilli com S só, com L só, italomarcilli.com.br, tá? E no Instagram, Ítalo Marcilli. Vou te seguir, já. Você não vai me achar porque o Instagram me bloqueia. Ah, é? É. Esse é um papo que a gente tem que conversar um dia. Então é o próximo Tenta lá, @ItaloMarcilli, Instagram. Bloqueio do Instagram. Eu vou procurar já, depois eu conto pra vocês. Obrigada, viu? Até a próxima. Bom retorno pro Rio.